Viva a Voz de volta, Samantha Klein também de volta, para a gente falar um pouco mais sobre a situação de Alexandre Ramagem, agora em relação a um pedido de extradição. Oi, Samantha. Oi, Débora. Olha, o ministro Alexandre de Moraes determinou hoje que a Secretaria Judiciária da Corte dê início a esse processo de extradição do deputado Alexandre Ramagem. Lembrando que desde setembro ele está nos Estados Unidos. O ex-diretor-geral da ABIN saiu do país logo depois de ter sido condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de golpe de Estado. Tudo isso como uma condenação no núcleo central da trama golpista. E aí, nessa decisão, um despacho de 3 páginas, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Secretaria Judiciária, portanto, envie ao Ministério da Justiça a relação de todos os documentos que precisam ser todos traduzidos para o inglês e encaminhados ao governo federal. Na reunião de líderes, ao contrário da expectativa, não se falou de Alexandre Ramagem, pelo menos informações dos líderes que estão passando por aqui. Na chapelaria da Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, que é líder do PT, disse que o tema não foi tratado, pelo menos neste momento. Mas antes desta reunião, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, teve um encontro com Hugo Mota. E aí eles podem sim ter tratado desse tema. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. Inclusive, o líder do PL disse que Alexandre Ramagem só considera renunciar se conseguir asilo político nos Estados Unidos. Ele que fugiu hoje, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, uma conversa com jornalistas, explicou como é que ele saiu do país, né? Foi para Guiana, sem passar por nenhum posto migratório. De lá ele pegou um voo para os Estados Unidos e entrou com passaporte diplomático, que ainda não tinha sido cancelado. Inclusive, isso é uma falha também na comunicação dos sistemas. E chegando lá, segundo o Sóstenes, ele pediu asilo político aos Estados Unidos. E essa extradição dependeria de uma concordância por parte de Donald Trump? Depende, porque o processo de extradição entre o Brasil e os Estados Unidos, que foi selado por um tratado lá nos anos 60 ainda, ele prevê que o Departamento de Estado norte-americano dá a palavra final. Então, não é algo automático, não é algo que a justiça brasileira pede e os Estados Unidos automaticamente têm de cumprir. Então, tem aí uma decisão discricionária por parte do governo americano. Se a gente for pegar, né, a situação das relações entre os dois países lá no meio do ano, a gente diria que existe uma grande chance do Departamento de Estado não só negar o pedido de extradição do Ramagem, como conceder a ele algum tipo de asilo de fato. Mas agora as coisas mudaram um pouco de figura. Nos últimos meses a gente viu os Estados Unidos sustarem o tarifaço para uma série de outros produtos, além daqueles que estavam nas exceções inicialmente, e agora, na semana passada, sustar também as sanções de ordem política contra o ministro Alexandre de Moraes, que eram as mais ligadas ali diretamente à situação do Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos fizeram isso sem fazer nenhuma menção ao Jair Bolsonaro. Houve uma tentativa de reinterpretar a realidade no fim de semana por parte dos bolsonaristas, que disseram, olha só, que a suspensão da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes só aconteceu porque avançou o projeto da dosimetria. E isso não é verdade, não tem nada a ver com nada essa interpretação, porque isso já estava sendo negociado pelo governo brasileiro. O chanceler Mauro Vieira já tinha tido conversas com o secretário ali de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, e isso já estava na mesa. Não teve nenhuma condicionante ligada ao avanço do projeto da dosimetria, o fato deles terem suspendido a aplicação da Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse novo patamar das relações entre Brasil e Estados Unidos, eu acho complicado imaginar que os Estados Unidos vão conceder esse asilo. Não é mais tão automático quanto foi antes. Pode acontecer? Claro, pode acontecer. A gente sabe
que as decisões do governo Trump também têm esse caráter aí de sempre serem surpresa, nunca serem absolutamente previsíveis, mas não é mais tão simples quanto era lá no meio do ano. O caminho está se fechando muito, né, Vera? Porque não tem outra possibilidade além dessa que já é escassa. Se fosse o caso de ser através da Câmara, como aconteceu com Carla Zambelli, é só o Supremo anular de novo, como certamente aconteceria. Certamente aconteceria, certamente acontecerá se acontecer. Pode ser que o Hugo Mota vá adiar, deixar para o ano que vem, na esperança de que alguma coisa se acerte, ou que ele renuncie, ou que o asilo seja concedido, ou que ele seja extraditado, enfim, deixar como está para ver como é que fica. Mas ainda assim, a decisão que existe do Supremo tem que cassar imediatamente da posse ao suplente. É a mesma decisão que já havia lá no trânsito final em julgado, é a mesmíssima decisão do caso da deputada Carla Zambelli e que foi reiterada agora, quando a primeira turma se debruçou sobre aquela decisão esdrúxula da semana passada que salvava o mandato da deputada, quando o Supremo tinha uma determinação expressa para cassar. Então, ali, eles reiteraram a jurisprudência que isso não é uma decisão da Câmara. A Câmara tem de executar a ordem do Supremo e vale, portanto, para o deputado Alexandre Ramagem. Se o presidente da casa, Hugo Mota, resolver ganhar tempo e deixar isso para o ano que vem, pode ser que o Supremo reitere que ele tem de fazer isso agora, tem de fazer isso antes. Então, tem ainda esse impasse constituído e eu acho que se eles tiverem que esperar ou a extradição ou mesmo alguma decisão sobre concessão de asilo, isso não vai acontecer tão já, não pode não acontecer tão logo. Agora, Vera, se o Ramagem renunciar, assim como fez Carla Zambelli, mesmo assim eles perdem os direitos políticos. Sim, porque a lei da ficha limpa diz que quando você tem uma condenação transitada em julgado por um órgão colegiado, como é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, você fica inelegível automaticamente. Então, não cabe a ideia de renunciar para escapar à inelegibilidade, porque a lei da ficha limpa torna tanto um quanto a outra inelegíveis.